Salve, salve, turma! Vamos lá então, né? Vamos lá porque o Inter está perto de anunciar o seu novo camisa 9. A tendência muito forte é que seja o Alejandro. Alejandro não é aquela da música da Lady Gaga não, tá? É o Alejandro, que foi centroavante do Vitória da Bahia em 2024, inclusive goleador do Brasileirão ao lado de Yuri Alberto, o nosso querido Yuri Alberto, já pelo Corinthians aí, né, seu Oliver? Com 15 gols. Depois ele foi pro Bragantino, e do Bragantino ficou pouco tempo, né? Ficou bem pouco tempo. E aí em seguida, eu até acho que ele tava naquele 3-1 do Inter lá em Bragança contra o Bragantino, lembra o time do Roger ainda? Acho que o Alejandro ainda jogou aquele jogo. E aí depois ele paga uma multa de, enfim, ou pagam ele ou o SSKA. Eu até li que ele teria pago a multa de 5 milhões de euros, então via CSKA, creio, para sair do Bragantino e assinar com o CSKA. Ficou muito pouco tempo lá, seu empresário no caso, não ele, né? Ficou muito pouco tempo lá no CSKA e a tendência é muito forte que saia do clube russo. Inclusive estaria até no Brasil já o Alejandro, porque o CSKA estaria contratando um outro centroavante também, centroavante africano. Então o Alejandro voltaria ao Brasil por empréstimo e o Inter é candidatíssimo a buscá-lo, a contratá-lo. Ele pertence ao empresário Juliano Bertolucci, que já fez negócio com o Inter, faz negócio com o Inter há muitos anos, na verdade, né? Inclusive foi o Juliano quem trouxe o Oscar para o Inter. O Oscar lá veio da base de São Paulo para o Inter via Bertolucci. Então o Alejandro tem grande chance de ser o novo 9 do Inter. O Inter busca um centroavantão, porque ele é centroavantão, tá? Ele não é aquele assim, goleador que, meu Deus do céu, ele foi goleador do Brasileirão junto com o Yuri Alberto em 2024, mas com 15 gols. Se for pensar 15 gols em 38 rodadas, é pouco, né? Não chega a ser assim, algo avassalador jogando pelo Vitória. Então a questão é que o Inter buscaria o Alejandro por empréstimo e ele tem boa chance de vir, tá? Tem boa chance de vir. O Inter quer um 9 por quê? O Pesolano entende, já por conhecer já o Borré de época de River Plate, enfim, que o Borré não pode ser a referência. O Borré tem que jogar de lado, tem que ser o cara do lado, ou até mesmo recuar um pouquinho mais no meio campo. Então o Inter precisa de uma referência do 9 e esse 9, no momento, o alvo é o Alejandro e acho que a tendência é muito boa para que se feche a negociação. Por empréstimo, ficaria por uma temporada por empréstimo, claro, com os direitos fixados. Enfim, e aí, bom, e depois o Inter vê se tem bala, se tem condições, se tem interesse até em comprar o Alejandro, caso feche essa negociação. Mas Alejandro pode ser sim o novo camisa 9 do Inter, uma posição que o Inter busca desesperadamente depois de perder Valência, depois de perder Ricardo Matias e depois de descobrir que o Borré não é centroavante de área. Então, Alejandro pode ser o novo 9 do Inter, aí, tendo o João Bezerra e Raikkonen como reservas, não sei se imediatos, mas como reservas para a função eventualmente, né? Enfim, Alejandro deve ser o novo 9 do Inter. Relógio na tela, por favor, meu caro Marcelinho Benfica, por gentileza, aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo, também se inscrever no canal. Eu quero comentar com vocês algo muito curioso sobre a contratação de Paulinho Paula, apresentado hoje pelo Internacional. Bora lá. Para a força do minha, vamos nessa, bueno. Há uma curiosidade. Paulinho Paula, na coletiva, comenta com os repórteres que pensou até mesmo em parar de jogar futebol após a lesão de joelho que teve, o LCA, né, o ligamento cruzado. O curioso é isso, que aí, para mim, é curiosidade. Ele pensa em largar o futebol, depois volta a jogar pelo Vasco, enfim, e o Vasco não quer renovar com ele, ele se torna um agente livre, por isso o Inter o contratou. Aí é que tá a minha curiosidade. Por que raios tu assina por 2 anos com um cara que estava sem contrato e tem 29 anos de idade e já tinha pensado em largar o futebol? Eu não entendi. 2 anos de contrato, eu não entendi. E o Paulinho disse que foi procurado, inclusive, pelo Fabinho Soldado, né? Que, enfim, foi quem avalizou a sua contratação e quem o buscou. Mas, sinceramente, 2 anos de contrato para um jogador já de 29 anos de idade e que pensou em largar a bola 2 anos atrás, em virtude da lesão no joelho, fica difícil de defender, Inter. Ou o Inter aposta muito no Paulinho Paula, ou fez um contrato de risco, porque por 2 anos, com um jogador nessa situação, é bastante complicado. Mas tomara que o Inter esteja certo e eu esteja errado, e o Inter tenha muito sucesso com o Paulinho Paula, que ele faça 2 anos espetaculares pelo clube, já começou a treinar, talvez estreia aí no Grenal, como opção, pro segundo tempo, imagino, mas que o Inter esteja certo e eu esteja errado
nessa situação. Outra questão é que agora o empresário de Carlos Palacios, lembra do Carlos Palacios? Um chileno que está no Boca Juniors agora, chegou aqui no Inter, se encaramujou, não deu certo. O Inter tinha comprado ele, pois o empresário do Carlos Palacios foi à justiça contra o Inter, cobrando aí cerca de 800 mil reais que o Inter não teria pago, enfim, um global de R$1 milhão. O Inter teria pago uma parte só para ele, não teria pago o resto, e ele cobra esse restante, que estaria na casa de 800 mil reais. O Inter entende que é um exagero essa cobrança, mas tentou na justiça um recurso e não conseguiu. Então agora talvez tenha que realmente pagar o empresário de Carlos Palacios, que veio para o Inter comprado, não conseguiu jogar, já foi embora, cedido primeiro para o Vasco por empréstimo. O Inter esperou o contrato, não renovou, depois foi para o Boca. Não, ele foi para o Colo-Colo primeiro, eu acho, depois para o Boca, enfim. Mas a situação é essa, ou seja, mais uma dívida a constranger todos nós, ainda mais depois da pergunta que fizeram para o Vitão, né, na coletiva, se ele estava feliz porque agora ele estava num clube que paga a cada 30 dias e não mais com atraso. É complicado, nosso momento é bastante complicado, mas tomara que a coisa mude um dia. Vamos torcer, tá bom? Beijos, até mais.